Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos ver quais são as diferenças entre o transporte passivo e o transporte ativo. Tudo que está desse lado aqui refere-se ao transporte passivo e tudo que está deste lado refere-se ao transporte ativo. Essa que foi uma aula muito solicitada, a gurizada sempre fala, professor, faz em uma videoaula um super mapa mental e a diferença ou as diferenças entre os tipos de transportes. Então é bem isso que a gente vai falar agora, um super mapa mental explicando todos os aspectos importantes de todos os transportes que acontecem via membrana plasmática e sempre falando quais são as diferenças. Mas primeiro, é o que tu tem que saber agora, assim, ó, de prima tu já deve saber, mas não custa nada a gente relembrar e você anotar com muita força aí. A principal diferença entre esses dois tipos de transportes é que o transporte passivo, anota que isso é muito importante, não gasta energia, enquanto que o transporte ativo, esse sim, gasta energia. A energia é o ATP, adenosina trifosfato. Lembre-se, pessoal, o ATP é a molécula energética da nossa célula. Se está dentro da nossa célula, a gente fala gasta energia, esse processo gasta energia, é o ATP. Aí tu pergunta, mas professor, qual é a fonte de ATP? Onde é que a gente come ATP? Na verdade, não, gente, não é bem assim que acontece. Você almoçou hoje arroz, feijão, batata, massa, sei lá o que tu almoçou. Esse pão que entrou, você digeriu ele, e a glicose dele, né, estava lá em amido, você foi digerindo, a glicose cai na tua corrente sanguínea. Da tua corrente sanguínea, a glicose agora entra numa célula tua e ela vai fazer a chamada respiração celular, no qual a gente pega a energia que está na glicose e transforma, ou na verdade tira a energia da glicose e forma o ATP, que é adenosina trifosfato. Essa é a molécula energética da nossa célula. Então sempre quando eu estiver falando aqui, gastou energia, gastou ATP. Obviamente a gente não vai falar de processos de metabolismo energético aqui. Tem uma aula para falar de respiração celular ou para falar de fermentação. Mas não é o foco dessa aula, mas só é importante você saber fazer esse mapa mental. Ok. Disse para ti então que o transporte passivo não gasta essa energia, é tranquilo, porque ele é passivo. O próprio nome está falando, ó, transporte passivo. De boas, passivo, ele simplesmente vai. Agora, transporte ativo, ele tem que ser ativado. Ele tem que fazer força para acontecer. E por isso ele tem o nome de transporte ativo. Lembre-se sempre disso, que você nunca vai esquecer desse básico, que é o quando não gasta energia ou quando gasta energia. Agora vamos nos ater aqui. Eu vou falar dos tipos de transporte passivo que existe. Basicamente tem 3 tipos de transporte passivo. Difusão simples, difusão facilitada e osmose. Te liga, mano velho, existem dois tipos de difusão. Uma é a simples, outra é a facilitada. E eu vou explicar para vocês aqui. E também tem a osmose. Tá? A osmose, não tem 2 tipos de osmose. Professor, uma vez eu vi que tem osmose em célula vegetal e osmose em célula animal. A osmose é a mesma. O resultado, né, de uma questão de vestibular, direcionar para uma célula vegetal ou para uma célula animal, tem uns processos ali que não muda em nada a osmose, mas o resultado que acontece na célula. Mas daí é um outro processo. Se vocês pedirem, eu posso fazer uma videoaula explicando a diferença entre osmose célula animal e célula vegetal. Só fazer os pedidos aí nos comentários, se tiver bastante, eu faço. Mas ok, então vamos para as diferenças. Primeiro, gente, difusão. Não importa se ela é difusão facilitada ou é difusão simples, quem passa é o soluto. Essas bolinhas amarelas aqui, que pode ser oxigênio, CO2, pode ser qualquer sal, qualquer... Vamos pensar no conceito. O soluto é o que é dissolvido no solvente. O solvente eu representei em azul aqui. O principal solvente, solvente universal, é a água. Então imagina que esse azul aqui é a água, é o solvente. E o soluto é o que está dissolvido na água, formando, lembra lá da química, formando uma solução. Lembra, a solução é o solvente mais o soluto dissolvido ali formou uma solução, ok? Agora é muito importante você saber, essa região aqui eu coloquei hipertônica, é um meio hipertônico. Por que esse meio de fora da célula aqui é o hipertônico? Porque ele tem muito mais bolinhas amarelas do que a parte de dentro.
que a gente chama de hipotônico. Então a gente compara o meio de fora, a gente fala que ele está hipertônico em comparação ao meio de dentro da célula que está hipotônico. Justamente porque aqui tem mais soluto dissolvido em comparação com aqui dentro, beleza? Bom, esses são conceitos importantes que você já deve saber. Agora vamos à diferença. Primeiro, a difusão facilitada. Quem vai passar, como eu disse para ti, é o soluto, é a bolinha amarela. E a difusão facilitada ocorre por proteínas integrais de membrana. Olha que interessante. Fala, professor, não pode... Essa proteína periférica aqui não vai acontecer, não. Imagina que ela entrasse aqui, ele ia parar na metade. Não pode, isso aqui tem função enzimática. A gente tem uma aula só de explicando tudo sobre membrana plasmática. Beleza, então a difusão facilitada, grava assim, tem alguém para facilitar e, portanto, acontece por proteínas integrais. A difusão simples, olha por onde passa, passa pela bicamada de fosfolipídio, então não tem uma proteína para facilitar, por isso que ele é simples, vai pela membrana mesmo, pela bicamada de fosfolipídio mesmo, não precisa ninguém para simplificar. Beleza? Agora olha só que é muito importante, tanto a difusão facilitada quanto a difusão simples, quem passa é o soluto e ele vai passar do meio hipertônico, grava isso, para o meio hipotônico. Ou seja, de onde tem mais soluto para onde tem menos. De onde tem mais soluto para onde tem menos. Facilitada por proteínas, simples pela bicamada de fosfolipídio. Agora tem um paranauê hardcore aqui, que é a osmose. Gente, a osmose é basicamente o contrário. Quem passa não é o soluto, quem passa é o solvente. Olha só esse azulzinho aqui. Olha só, o azulzinho é o solvente. Então quem está passando aqui é o solvente. E ele faz o caminho contrário. Ele vai de onde está hipotônico, tá? Para onde está hipertônico. É a água que está indo, é a água. Pensa nisso, quando tu come muito sal. Pega uma colher de sal, não faça isso que tu não é suicida, né? Pega uma colher de sal e mete na boca e engole isso aí. Cara, tu vai estar morrendo de sede em alguns minutos. Por quê? Porque o teu sangue vai ficar com muita concentração, teu sangue vai ficar hipertônico e os teus tecidos vão perder água e vai te dar uma sede muito grande. Porque é a água indo do meio hipo para o meio hipertônico. Isso é osmose. Tem gente que é muito malvada e coloca sal em cima da lesma. O que tu está fazendo com a lesma? A água que está dentro dela vai passar de dentro, pensando que a pele dela é impermeável, né? A água vai passar de dentro dela para fora dela, que agora aqui está cheio de sal de cozinha mesmo. Cara, ela vai literalmente derreter, como se tu pingasse ácido sulfúrico nas tuas costas. Deve ser horrível. Tá? Então, por isso, não faça isso com a lesma. Mas o processo é o mesmo. Enquanto que na difusão simples ou facilitada passa o soluto, na osmose passa o solvente. Repara que a seta mostra a direção, se é do hipertônico para o hipotônico, ou a osmose, que é do hipotônico para o hipertônico. Justamente para fazer o equilíbrio. Lembrando que nenhum, mano velho, desses transportes aqui gasta ATP, gasta energia. Por isso que é um transporte passivo. Agora desse lado, transporte ativo. Gente, o transporte ativo, como o nome está falando, ele tem que ser ativado e, portanto, gasta energia. Repara só. Primeiro, nós vamos falar da bomba de sódio e potássio. E segundo, nós vamos falar do transporte ativo mediado por vesículas, que eu chamei de transporte por vesículas aqui. Tem gente que fala, professor, parei, eu conheço só um transporte ativo. O transporte ativo é a bomba de sódio e potássio? Bom. E, o transporte ativo, o principal exemplo quando a gente fala de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Só que esses transportes por vesículas, que eu vou explicar depois detalhadamente, ele também é um tipo especial de transporte ativo, porque ele segue esse princípio básico. Gasta energia. Se gasta energia é ativo. Só que aí tu vai falar que tu vai encontrar que é o transporte ativo mediado por vesículas. Mas gasta, então ele está desse lado do quadro. Outra informação importante, quando você estuda a bomba de sódio e potássio, é o principal exemplo no ensino médio é o transporte bomba de sódio e potássio. Eu até vou falar a importância dela em seguida. Mas existem outros tipos de transporte ativo, que é o transporte ativo de iodo, de cálcio, que são outras bombas também. Aí tu fala, professor, beleza. Então vamos falar do transporte bomba de sódio e potássio como exemplo. Olha só, esse aqui ele acontece por proteínas. Já esse transporte ativo por vesículas, olha só, ele deforma a membrana plasmática, porque o que passa aqui são coisas muito grandes. Aqui não, ele vai acontecer sempre. Professor, tem uma bomba de sódio e potássio que passa pela bicamada de fosfolipídio? Não. Se é transporte ativo, grava isso que é muito importante. Ocorrem por proteínas integral. Agora olha só, olha que doido é a bomba de sódio e potássio. Repara que tem mais bolinhas rosas fora da célula do que dentro da célula. E mesmo assim, essas bolinhas rosas estão indo nessa direção.
O contrário acontece com as bolinhas azuis. Tem mais bolinhas azuis dentro da célula. E mesmo assim essas bolinhas azuis estão indo para dentro da célula. Cara, é por isso que gasta energia. Tu vai contra. Imagina, opa, quase caí aqui. Tu imagina que tu tens que entrar, poxa, aquela sala tá lotada já. Aqui tá de boas, mas lá tá lotada. Eu não vou. Aí tu fala, não, tem que ir. Tu vai ter que fazer muita força para conseguir entrar. Senão tu não consegue. É isso que acontece aqui. Bom, na bomba de sódio e potássio, que gasta ATP, gasta energia, justamente porque vai pegar 3 sódios e vai bombear para fora da célula. No mesmo momento ali que bombeou 3 sódios para fora, vão entrar por esta mesma proteína 2 potássios, que estão em azul aqui. Agora tu pergunta, professor, por que tem que ter mais sódio fora da célula e mais potássio dentro da célula? Eu vou te dar 3 exemplos. Primeiro, para a respiração celular acontecer, precisa de ter mais potássio dentro da célula. Segundo, para a síntese de proteínas acontecer, tem que ter mais potássio dentro da célula. E por fim, ter essa diferença gera aquela diferença de cargas na membrana, muito importante para o impulso nervoso de células nervosas ou para a contração muscular. Então, que dá essa diferença de cargas nas extremidades da membrana plasmática. Se não fosse a bomba de sódio e potássio, nada disso poderia acontecer. Tu não conseguiria nem pensar, porque tu precisa fazer transmissão de impulso nervoso e para isso precisaria dessa polarização da membrana plasmática, o que sem a bomba de sódio e potássio não aconteceria. Tranquilo? Então esse aqui é o básico da bomba de sódio e potássio. Agora vamos falar do outro tipo de transporte ativo, que é o por vesículas. Gente, como eu disse para vocês, o transporte por vesículas, e tu fala assim, professor, por que não acontece por proteína aqui? Justamente, imagina uma bactéria que é muito maior do que essa proteína. Como é que ela vai passar? Então, para que a bactéria entre na nossa célula, imagina não para nos matar, né, mas as nossas células de defesa, imagina um macrófago chegando lá, tá, para destruir esses agentes infecciosos. Ora, o que ele vai fazer? Essa bactéria, para entrar para cá, ele vai ter que sofrer uma deformação na membrana plasmática para que ela possa entrar ou que os restos possam sair. Então, existem basicamente esses tipos de transporte. Quando está entrando para a célula, que a gente chama de endocitose, é um transporte por endocitose para dentro, ele pode ser do tipo fagocitose, quando emite pseudópodes, que são esses falsos pés, e quando a partícula que entra ela vem sólida. Ou pode ser pinocitose, quando não emite pseudópodes, tá? E o que está entrando são partículas dissolvidas. Isso é muito importante você saber. Ambos são para dentro, então ambos são endocitose. Voltando, fagocitose, partículas sólidas e emite pseudópodes. Pinocitose, partículas dissolvidas, tanto é que eu fiz uma aguinha aqui, essas bolinhas rosinhas aqui, dissolvidas sem pseudópodes. Simplesmente a membrana faz assim, e engloba lá para dentro. Tranquilo? Acho que sim. Transporte, claro, a gente tem uma aula específica disso aqui, se você quiser assistir. Outra coisa importante, depois vem a exocitose, que é para fora, exo. Lembre-se do exoesqueleto dos artrópodes, um esqueleto externo por fora, exoesqueleto. Bom, para sair, como tu sabes agora, é exocitose, que existe 2 tipos basicamente. Eu coloquei como geral aqui, mas vamos diferenciar para você se ligar. A exocitose pode ser do tipo secreção, quando a tua célula produz um neurotransmissor, produziu uma enzima, uma secreção qualquer, que imagina, a tua célula produziu para que essa substância atuasse em outro lugar do teu corpo. Então é algo bom, é secreção. Ou a exocitose pode ser excreção, tipo excretas, que também é conhecido por defecação celular, ou plasmocitose, quando um resto de um metabolismo, uma coisa que é ruim para a célula, tem que ser eliminada. Por isso que é o lixo celular. Aí a gente chama de uma exocitose, do tipo defecação celular, do tipo plasmocitose ou do tipo excreção, literalmente. E aí voltando, professor, o que é mesmo a secreção? A secreção também é uma exocitose, é para fora. Só que é algo que tu produziu. Imagina que o teu retículo endoplasmático rugoso produziu lá umas proteínas bonitas, e agora tem que mandá-las para fora. Elas vão sair por exocitose. Tranquilo? Claro que nesse caso, se o teu corpo produziu, é secreção. Se o teu corpo não produzir, é um lixo, resto de metabolismo, é excreção. Feito. Então, assim, gente, basicamente é isso. Tá? Nós temos aqui os tipos de transporte. Lembrando, pessoal, transportes passivos não gastam energia e todos esses gastam energia. Quando é bomba, tipo bomba de sódio e potássio, bomba de iodo ou de cálcio, que a gente nem estuda no ensino médio, é por proteínas.
Tranquilo? A gente tem uma aula só falando disso. Quando é por vesículas, é um transporte que deforma a membrana plasmática, faz uns troços loucos, até caiu meu óculos aqui. Isso, nesse caso aqui, transporte por vesícula, ele também gasta, e para fazer essas vesículas, gasta energia, gasta ATP. Por isso que ele é um tipo de transporte ativo. Até pegar meu óculos aqui, peraí. Ok? Então, essa é a básica diferença. Agora, olha só, eu te aconselho muito a você assistir. A gente tem uma aula somente de transporte passivo, temos uma aula somente de transporte ativo e temos uma aula somente de transporte por vesículas. E o transporte ativo quer dizer bomba de sódio de potássio e o transporte ativo mediado por vesículas, explicando cada um dos detalhes. E sempre quando vocês tiverem alguma recomendação, algum pedido, tanto aqui nos comentários quanto via Instagram. Vocês podem ir lá no Instagram, botar @professor Samuel Cunha, fala, professor, vamos fazer uma aulinha desse tipo, professor, quem sabe? A sugestão é sempre muito bem-vinda, porque a gente sente a necessidade do aluno. Então nunca se cansem, nunca deixem de mandar. Outra coisa importante, manda aqui nos comentários, fala assim, quer ver uma brincadeira que eu faço às vezes, eu me divirto bastante? Se você assistiu até aqui, pô, já estamos no finalzinho da aula. O conteúdo já foi dado, mas às vezes tem uns alunos guerreiros que vão até o final e falam, professor, eu vou até o final mesmo. Comenta aqui, é bem legal. Professor, assisti até o fim. É óbvio que eu não dou conta de responder a todos os comentários, muito óbvio. Só que eu tenho a notificação no meu celular. Sempre quando eu recebo um comentário, e eu vou lendo, isso vai me alegrando o dia, né? A gente sabe que o professor aqui, quando a gente está no YouTube, muitas vezes a gente sente essa falta do abraço, eventualmente nessas épocas que a gente vive aí, né? Mas a gente sente desse contato. E o nosso contato com vocês é via comentários. Então quando vocês mandam um comentário, é sempre muito bom, ok? E é isso. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. YouTube é número. Óbvio, a gente precisa de números para o YouTube nos ver. Opa, aquele canal está crescendo. Se não, que não cresce, o YouTube fala, vai embora. Então a gente precisa de números, por isso que a inscrição é tão importante. Ativar o sininho, colocar lá sempre assistir os vídeos até o final, ou botar assistir mais tarde, assistir depois, enfim, tá? Isso sempre é muito importante, e assim como nós professores, não só eu, todos os professores, tentamos ao máximo ajudar os alunos, vocês podem nos ajudar dessa maneira. Tranquilo, gurizada? Então é isso aí, que alegria, sempre uma satisfação imensa gravar vídeo-aulas aqui para vocês. Tudo de bom, sucesso garantido quando você fecha o olho, faz assim nos dentes, na mão e vá com tudo, gurizada. Vai com tudo, porque o sucesso teu depende do teu esforço, da tua dedicação. Eu tenho certeza que se você está até aqui nesse finalzinho assistindo, você já está assim. É só seguir, só continuar. Um grande beijo, um grande abraço e nos encontramos muito em breve nos próximos vídeos. Tchau, tchau.